Abra vossas Bíblias, querido. O livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, aleluia, versículo 46, aleluia, glória a Deus. Uma passagem, querido, bastante conhecida, aleluia, mas vai servir de lição para mim e para a tua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Vamos se encontrar, digo amém. Amém. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Gostaria que a amada igreja, aleluia, comece, aleluia, esse maná comigo. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente não tem que comer o bolo inteiro, irmão. Tem como o bolo inteiro morre. E cada versículo aqui, querido, vai servir para mim e para a tua vida. Eu gostaria que um jovem, aleluia, levasse a Bíblia, aleluia, para esse jovem que está ao teu lado, sem Bíblia, aleluia, e mostre a ele, irmão, leia para ele ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, que vai falar a cada coração aqui, aleluia, vai ter um arrebatamento de sentidos, aleluia, Espírito, aleluia, Santo, para mim, aleluia, para a tua vida, amém? Porque assim nós cremos, aleluia, na vitória, em nome de Jesus. Que tem como epígrafe o cego de Jericó. Aleluia, muito forte, irmão. Aleluia. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto a um caminho, mendigando. Pode ler, irmão, versículo 47, em nome de Jesus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tens de misericórdia de mim. E Jesus, orando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, agradecendo o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, aleluia, falando de Jericó, aleluia, nós sabemos, aleluia, exatamente o significado, aleluia, sobre essa passagem, sobre essa palavra. Falando de Jericó, querido, quem não se lembra, um período crucial, aleluia, na vida do homem chamado por nome Josué. Depois da morte de Moisés, aleluia, Josué, aleluia, chegou, aleluia, a ser o líder do povo. Josué, querido, começou, aleluia, a Bíblia diz que ele começou a conduzir o povo, e ali, da maneira que o Senhor falava através do seu servo Moisés, passou a ter a intimidade com Josué, aleluia. O Senhor deu a Jericó, aleluia, sobre a mão de Josué. Olha, vai de encontro a essa cidade que eu tenho te dado nas tuas mãos, aleluia. Mas nós sabemos, querido, que a Bíblia diz lá no livro de Josué que Jericó não dava para ser invadida na ótica humana, mas na ótica de Deus, querido. Quando é o Senhor na minha, na tua vida, não tem barreira que ele não jogue por terra. E aí, querido, quando Jesus
Senhor vai cobrar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aí eles perderam, querido, devido um homem, aleluia, por top ganância no seu coração, porque não era para pegar nenhum despojo ali naquele lugar. Aleluia, a Bíblia diz que trouxe maldição, aleluia, perante o arraial. Mas Josué orando, querido, se cobrindo com o pano de cinza ali, orando ao Senhor, colocou o coração dele ali, o homem teve que confessar. Aleluia, glória a Deus. Irmão Pedro morreu uma coisa, está pregando mal. Aleluia, mistério de Deus na minha, na tua vida. Fica ligado, o Senhor vai falar comigo e contigo, em nome de Jesus. Querido, quando Josué saiu de Jericó, a minha Bíblia diz no capítulo de número 6, verso 26, Josué lançou a maldição sobre Jericó. E a minha Bíblia diz, querido, eu falo isso e afirmo que há poder nas nossas palavras. Se um jugo de maldição em Jericó, tão provável, querido, quando Josué indicou dois espias para ir, aleluia, para espiar Jericó, aleluia, ele mandou ele numa casa de uma certa mulher chamada Rabi, e ali que daquela mulher era prostituta, e foram dois mensageiros, falavam a mão do Senhor. Querido, quando o missionário vai até o traficante, quando o missionário vai até as prostitutas, quando o missionário vai até os homens sexuais lésbicas, é para falar do amor de Jesus, e nem por isso eles vão se prostituir. Então esse tema é muito interessante sobre a minha e a tua vida. Se o Senhor mandou, tu vai, porque Ele garante. E aí, querido, Josué falou que aquela mulher, aleluia, colocou aqueles homens na casa dele, ele ia dar vitória sobre a vida dela e sobre a sua família. E aquela casa ali ia ser destruída. E é interessante, irmão, aleluia, para você ver o poder da palavra de um profeta. Isso aconteceu quando Jericó foi tomada pelo povo de Josué ali, pelo povo de Deus. Ficou aquela casa ali somente à beira do muro, a casa de Raabe, porque ela creu no poder do Senhor. Mas Jericó, querido, no capítulo 6, verso 26, tinha uma maldição sobre, aleluia, a Bíblia diz sobre Jericó. E a minha Bíblia diz, querido, lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 34, o homem, querido, se levantava com o nome de Eliel, aleluia, edificou a Jericó, mas ele não entendia a maldição que estava ali naquele lugar. Morreu seu filho, aí dele morreu outro, seu primogênito, e ali, querido, tinha uma maldição, aleluia, posta ali naquele lugar, e todas as pessoas que estavam ali em Israel estavam debaixo do jugo dessa maldição. E um homem, aleluia, sendo um jovem chamado por nome Batimeu, ele sentado à beira do caminho, estava debaixo dessa maldição. E nesse dia, querido, creio eu, ele estava crendo no milagre do Senhor sobre a vida dele. Assim era eu, assim era você. Outrora nós vivíamos debaixo de uma maldição, nós vivíamos debaixo de um jugo, aleluia, sobre o pecado. Mas veio o profeta dos profetas, os maiores dos maiores, veio o rei dos reis, veio o Senhor dos senhores, para quebrar esse jugo na minha e na tua vida. Porque é Ele, querido, é Ele que fala o meu teu coração hoje aqui, é Ele, querido, que está tendo vitória na minha e na tua vida. Ele não quer você num lugar para te colocar para outro, não à toa. O Senhor me trouxe de Recife para uma grande obra no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo no dia de hoje. Querido, se foi Ele que te trouxe, entenda o mistério de Deus na tua vida. O Senhor tem algo sobrenatural para cumprir na minha e na tua vida. Batimeu estava no meio do caminho, mendigando. Aleluia. Seu pai chamado de Timeu, um homem bem sucedido. Ele cria, aleluia, no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, aleluia, e no Deus de Isaac. Um homem que trazia uma raiz de bênção sobre a vida dele. A ele tinha um jugo dentro da sua casa.
casa. Tinha uma maldição dentro da sua casa. Aleluia, porque quando tinha um enfermo, aleluia, ali era jugo de maldição. E ali aquele jovem carreguei aquele jugo. E a Bíblia diz, querido, aleluia, que aquele jovem estava sentado à beira do caminho. E ali, querido, tinha um costume. Cada dia tinha um que sentava ali na beira do caminho para pedir esmola. Querido, o dia de hoje é diferente. Nós estamos vendo pessoas com a sua criança no colo, pessoas mandando seus filhos de 6, 7, 8 anos, ou até mais, para o sinal. Sabe por quê, querido? Isso sempre derruba a vida das pessoas. A gente trabalha de segunda a sexta, para o sábado, domingo, para descansar, e olhe lá, quando eles param domingo para lhe pedir esmola, eles ganham mais do que o salário mínimo, aleluia, sobre a vida deles. Por isso que eles estão debaixo desse jugo, por isso que eles querem viver, pedir esmola, vivendo de favores, vivendo de A, vivendo de B e vivendo de C. Mas, ei, querido, o povo de Deus não, o povo de Deus trabalha, corre atrás, se acorda de manhã cedo e vai buscar o seu pão de cada dia, para a misericórdia do Senhor, que Ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Mas ali estava aquele jovem ali, cabisbaixo, entristecido, olhando para o seu futuro. Eu sou cego, eu estou sentado na beira do caminho a mendigar. O que será de mim? Aleluia, lá na frente. O seu pai tem um dinheiro, um homem bem sucedido. A história fala isso, que ele era vendedor de palmeiras, seja de tâmaras. Aleluia, batido do seu dinheiro. E ali que ele tinha grande influência na vida dali de Roma. E ali aquela capa que aquele jovem tinha sobre ele, aleluia, representava Roma ali naquele lugar. E tinha um símbolo atrás, seja uma águia. E ali que ele via aquele jovem ali a mendigar, sabia que ele estava debaixo de um jugo de maldição e debaixo de outro jugo sobre Roma. E ali, querido, creio eu que ali ele creu que algo ia acontecer. E ali veio uma multidão, e ali estava Jesus de Nazaré, passando ali naquele lugar. Mas tinha duas entradas, uma por trás e outra pela frente. E ele estava ali na porta da entrada de Jericó, onde o povo passava, onde o povo tinha a caminhar. O Senhor entrou pelas costas, veio adiante, olhou aquele jovem, passou por ele. Mas a Bíblia diz, querido, para entrar na cidade tinha que ser um profeta maior do que aquele que amaldiçoou aquele lugar. Então que ele entrou o profeta dos profetas, entrou o rei dos reis e Senhor dos senhores, entrou aquele que todo joelho ia se debanar e toda a língua confessar que só ele é o Senhor. Então querido, ele entrou, a multidão foi com ele. E ali, querido, o olho olhando ali, quem que passa? Eles estão ouvindo aquele espaço, eles estão ouvindo aquele alvoroço. Aí eu te pergunto, querido, quem foi mais abençoado? Aquele paralítico que estava ali naquela porta, chamado Formosa, que estava Pedro e João, entrando por ali, esse cego Bartimeu, que ele não via, mas estava querendo um milagre. Eu creio que foi Bartimeu, porque aquele coxo ali estava ali todos os dias também pedindo esmola. E quando Pedro e João olhou para ele falou, olhou esperando alguma coisa, e ele olhou para ele e falou: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu te tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Mas o Bartimeu foi diferente, querido. Ele ouviu o alvoroço, e a minha palavra diz na Bíblia que a fé vem de ouvir pela palavra do Senhor. E quando ele olhou, falaram com ele: olha, é Jesus de Nazaré. Mas ele não entendia, não sabia, aleluia, que ele era o Mestre, o Messias. Mas o Espírito tomou ele soube, aleluia, desde a raiz de Jessé, que era o filho de Davi. E ele clamou e disse: Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a minha Bíblia diz que não aguenta um coração a quebrantar. aleluia, Deus. Mas interessante, querido, que a minha Bíblia diz, aleluia, para quebrar aquela maldição, ele não poderia ir até o mestre tinha que ir até ele.
Que isso, irmão Pedro? A minha Bíblia diz, querido, que Jesus era nazireu. Ele era da tribo de Judá. Porém, ele veio, querido, aleluia. A Bíblia diz que ele veio, aleluia, onde tinha pão, onde tinha água. Aleluia, glória a Deus. E a minha Bíblia diz que ele foi parar em Nazaré, de vidro. A maldição que tirar também aquele jugo. Aleluia. Pessoas mentirosas, pessoas caloteiras, pessoas beberrão, pessoas se prostituindo. Aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, Nazaré era centro, aleluia, de prostituição. Por isso, quando Filipe falou para Natanael, será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Filipe falou, vem ver. Aleluia, não pega, sente. Aleluia. E quando Jesus chegou até Natanael, ele falou, eis que tu és um judeu. Aleluia, onde não tem dono. Aleluia. Esse que eu tenho um mistério contigo, velho, desceu subindo. E a Bíblia me diz que verdadeiramente Deus entrou com providência na vida daqueles que creram. O Bartimeu não foi diferente, querido. O Bartimeu não foi diferente. Jesus foi de contra ele. Interessante, querido, que Deus está falando comigo contigo hoje. O que quero que eu te faça? Jesus é lindo. Jesus poderia vir aqui a quebrar o jugo. Aleluia, na minha, na tua vida. Na minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ele que entra com milagre, ele pergunta aqui para mim, para você hoje, o que é que querem que eu te faça? Aleluia. E Bartimeu respondeu, aleluia, eu quero ver. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso, querida, a minha Bíblia diz que ele tirou aquela capa sobre ele, sobre si, e jogou, aleluia, naquele lugar. E quando nós viemos para a presença do Senhor, a gente teve que largar a capa. Capa de quê, irmão Pedro? Capa da prostituição, capa do adultério, capa da mentira, capa da hipocrisia, capa, querido, aleluia, da fofoca, capa da mesmice, capa, querido, tudo aquilo que tem pedido a obra de Deus na minha e na tua vida. E o Senhor nos deu vitória, e deu vitória a Bartimeu. Mas interessante que a minha Bíblia diz que ele não foi, querido, para outro lugar. Ele nos seguiu. Querido, uma coisa é você andar, outra coisa é você seguir, outra coisa, querido, é você andar, outra coisa é você sentir, outra coisa é você andar, outra coisa é você caminhar com ele lá do dia, de noite e noite, e ele vai te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. O que é que quero que eu te faça? Aleluia. Muitas coisas na minha vida, Jesus. Aleluia. Mas sempre tem uma multidão, querido, na vida das pessoas. Do impedimento. Mas o Senhor está dando vitória para mim, para você hoje. Aleluia, porque está escrito na Bíblia. Aleluia, no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 33, seu meio, clama a mim, responder-te-ei, te anunciei coisas grandes, filho, que tu não sabes. Querido, ele começou a clamar, o povo mandou ele parar, ele começou a clamar, o povo começou, aleluia, rungar, ele começou a clamar, o povo começou a querer colocar ele de lado, mas o Senhor chamou ele, querido, vem, aleluia, que o mestre te chama, e eu vou entrar com providência no meio da tua vida e no meio dos teus. E ele viu o milagre de Deus na vida dele, em nome de Jesus. Ele está te chamando, irmão, vai. Que ele garante. Chamar você na frente, vai, irmão, ele te garante. Aleluia, não se liga na multidão, não, fecha teus olhos, abre tua boca. Aleluia. Tu vai ver a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Aqueles que acham que não vai conseguir, vai conseguir. Aqueles que acham que você não vai, é aí que você vai. Aquele que acha que você não é nada, Deus vai mostrar e vai olhar para ele quem ele é. Aqueles que acham que você, aleluia, não está no controle, Deus está no teu controle, querido. Aquele que acha que você não está tocando a hora.
Aleluia. Lá no livro de Josué, no capítulo 6, 26 está falando. Aleluia. Que ia ter um parado no meio do caminho ali sobre uma maldição. Querido, porque tem palavras na Bíblia que a gente lê, relê. Aleluia. E nós não vemos. Aleluia. Se você abrir sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, 34, quem achar em nome de Jesus, esprana. Aleluia. E quem achou, Josué, capítulo 6, 26, aleluia, esprana. Aleluia, que você vai ver a glória de Deus na minha, na tua vida. Eu estou pregando porque está escrito, porque se não tivesse escrito eu não estaria pregando, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Jericó estava debaixo da maldição. A Bíblia diz, querido, aleluia, que passou 100 anos, aleluia, passaram mais 200 anos, passaram mais 300 anos, passaram mais 400 anos, quando chegou 500 anos, quem estava lá na beira do caminho? Bartimeu. Capítulo 6, verso 26. Pode levantar, irmão, e ler, irmão, com graça. Vai ler com graça, irmão, para a igreja ouvir. Aleluia. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o nome que se levanta e reedifica essa cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Lê aí, irmão, agora 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Ele está falando um tal de Léo, aleluia, que tentou edificar essa cidade, perdeu seu primeiro filho, ainda perdeu o primogênito. É profeta, irmão, aleluia. Sabe que o Senhor coloca no meu coração, pode doer a tua quinta costela, mas eu sei que está mandando. Pregador tem assim, ó, mas profeta é o que está faltando na casa do Senhor, para glorificar o nome dele e falar aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. Pode ler. Em seus dias, o Betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou, e morrendo o Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Continua, irmão. Passou 500 anos, irmão, a palavra do Senhor estava ali naquele lugar. Aleluia. Por Jesus ter nascido, meu irmão, eu não poderia tocar em nada imundo, nada amaldiçoado. Mas o Senhor veio quebrar jugo, o Senhor veio quebrar maldição na minha e na tua vida. Meu irmão Pedro vivia debaixo do jugo, da droga, do tráfico, da pistola, do fuzil. Aleluia. Dormia fumando maconha, se acordando fumando maconha. Onde é que eu estou hoje, irmão? Jesus quebrou essa maldição. Meu pai assembleando até o tutano, largou o Senhor, deixou de lado as profecias sobre a vida dele, começou a adorar Deus de Baal, Deus de pedra, Deus de Acera, acender vela para o santo, aleluia, da guarda, aleluia, para você ver como é que o homem se corrompe depois que sai dos caminhos do Senhor. Ei, querido, não fica sentado à beira do caminho não, porque o Senhor já te tirou. Se tu voltar, tu vai comer da bolota e vai ser difícil tu voltar. Só se você tocar na tua alma, tu vem para Ele. Aleluia. Deus tirou lá no meio do caminho, irmão. Tirou mais das trevas para a gente conhecer essa luz do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Um homem chamado Ilhéu. Família era burra. Sabendo que ele tinha uma maldição, verifica o quê? Perdeu os filhos. Carro da profecia, do ministério, do nome de Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que profetizar a bênção na igreja, a bênção dentro da nossa casa. Aleluia. André, tu vai vir para Jesus, André. Aleluia, eu creio, aleluia, que a promessa de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque é Deus, querido, que quer estar na tua vida. Aleluia, interessantíssimo. Aleluia.
Jericó tinha 8 metros e mais 6 de largura. Uma cidade dificílima de entrar ou invadir. Mas por causa de uma profecia do Senhor sobre a vida do ministério do homem de Deus, ele escolheu 7 anciãos, 7 buzinas e 7 voltas, e no grito final Deus deu vitória. Aleluia! Glória a Deus. Deus está dando vitória para mim, para você. Quantos creem, irmão, na vitória? Glória a Deus! Aleluia! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu era assim que minha esposa falava: o Senhor tem misericórdia. Não aguento mais esse fedor. Não aguento mais isso. Essas pessoas chamando meu marido aqui. Não aguento mais A, não aguento mais B. Aí tem um monte de santarrão dentro da igreja. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, quando eu vejo pessoas que falam que veio de esse evangelho. Eu sou Diogo, né? O Bico, Diamante, glorifico. Exalta o nome dele. Não vai não, irmão, para o Egito não. Egito não é da partida não. Egito tem que deixar no meio do caminho. Sentado, mendigando. Aleluia. Mas se o Senhor te colocar no vale, vai, porque foi Ele que te colocou. E lá Ele vai te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tantas pessoas falam que não tem testemunho, irmão. Nasceu no berço evangélico, de um pit ouro, come do bom e do melhor. Maná que desceu do céu. Aí quer ir para o Egito para vir, fala que vai vir que nem uma bomba, vai estourar lá no mundo, vai ficar lá mesmo. Aí morre, vai para o inferno, cadê a profecia? Vai dando, meu irmão. Vem para Jesus, contentemos, que Ele está voltando, Ele está forte. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas, aleluia, ficando ali, querido, aleluia, numa cidade chamada Filipe, em tempo de 2 anos, irmão, ele ganhou quase a cidade toda, sem meio de comunicação. Não tinha não, microfone não tinha internet nem televisão não, querido, não tinha rádio não, tá? Era bobó. E às vezes nós temos todos esses equipamentos. Aleluia, mas o Senhor está dando vitória para a igreja. Nós estamos fazendo isso, nós estamos prosseguindo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O evangelista ao sábado aí, querido. Para muitos que não sabem, devido às festividades que estavam vindo. Mas sábado, em nome de Jesus, né, irmão? Nós vamos estar aí, ó, gravando, tocando as buzinas em Sião, comandando os moradores da terra. Aleluia, glória a Deus. Não se liga com a multidão não, Lúcia. Só clama. Aleluia. Irmão Pedro, não se liga com a multidão não, só clama, irmão. Aleluia, igreja do Senhor. Não se liga com a multidão não, Isabel. Fecha teus olhos bem na frente, eu garanto. Aleluia, Abre tua glória. boca. Aleluia. Deixa a timidez de lado, deixa o que os outros vão falar depois. Aleluia. Mas prossegue glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos salvou, irmão. E Ele nos seguiu. Muito lindo isso. Jesus nos salvou. O seu nome é? O teu nome? Breno? Berg. Daniel Berg. Berg. Nós seguimos a Jesus, irmão. É muito bom. Ele nos limpa.
o mundo que nos vê totalmente transformados. Não sei porque o senhor está mandando o povo falar. Lá de onde Deus me tirou? Do tráfico. Eu fui já na reportagem, estava de comando vermelho. Eu era participante dessa seita. É seita. Isso é diabo puro. Eles falam facção, mas isso é seita, isso é diabo, isso é demoníaco. Isso é diabo puro, isso é ilusão, irmão. Dava de carro, moto aí, ó. Melhores roupas. Pra cordão, 7 galos, eles falam aí no mundo aí, que aquele 750 melhor ouro no pescoço. Cits. Hoje eu sou lavado e remido no sangue. Glória a Deus! Aleluia! Eu era um Batimeu, irmão, sentado à beira do caminho. Minha esposa saía para vir para a igreja, eu lá sentado à beira do caminho fumando maconha. Ela voltava, o Batimeu estava lá, sentado à beira do caminho fumando maconha. Mendigando, não era pedindo esmola não, era mendigando as migalhas de Satanás. Através dessa seita diabólica aí. Eu falo para eles, irmão, larga isso enquanto é tempo. Porque isso aí é ilusão. E se fosse bom, irmão Pedro estava nisso até hoje. Amém, igreja? Amém, Jesus. Aleluia. Palavra gostosa, né, irmão? Bem explicada, bem lida. É isso que Deus faz na minha e na tua vida. Jesus, filho de Davi, tem-se misericórdia de mim. Quer poder ficar em pé, amém, irmão? Em nome de Jesus. Vem aqui na frente, Pega, em nome de Jesus. Aqui na frente. Faz Jesus, irmão. Você tem quantos anos? 18 anos, né? Já para ser maior, sabia? Também quiser para ser maior um pouquinho. Isabel. Pode ser mais grandinho. A Carol vai ficar assim com 18. Mas dele é baixinho, né, irmão? Isabel. Ele vai crescer ainda em nome de Jesus. Isabel. A Compreende? Carol vai ficar assim com Olha só, olha para os 17. jovens. Bonito, né, irmão? Vamos dar a Isabel. presença do Senhor, né? Fala pra ela, please. E você? A Bíblia diz que 2 caminhos, né? Minha esposa falou isso para mim. Ela falou, olha, tu tem 2 escolhas, 2 escadas. Desse tamanho. Minha esposa falou para mim, velho, falou diante de Deus. Ou tu escolhe o céu, ou tu escolhe o inferno. Qual dessas 2 escadas tu escolhe, velho? O céu, tu quer o Senhor como autor e consumador da tua fé. Seguir esse evangelho genuíno que nem esse homem de Deus. Esse homem de Deus aí, irmão, o que me ensinou, me ensina até hoje. O doutor que entrou aqui, ó, viu como é que eu era. E olha como é que eu estou hoje. Deus tem uma linda obra na tua vida. Glória a Deus. Através de você, tu vai trazer muitos jovens também para Jesus, que nem ele. Glória a Deus. Para tu fazer a diferença. Quer aceitar Jesus? Em nome de Jesus. Quer aceitar Jesus? É porque o pregador está botando medo em tu, não, né? É porque tu sentiu, né? Lá no fundo da alma, que o verdadeiro está precisando de sair desse caminho, não é? Em nome de Jesus. Aceitou Jesus, irmão. Glória a Deus. O Senhor escreveu o nome dele hoje no livro da vida. É a primeira vez que você aceita Jesus? É a primeira vez? Ou tu está afastado? A segunda, tu estava afastado, né? Mas tu aceitou para aceitar, né? Hoje tu está aceitando para fazer a obra, né? E o Senhor vai concluir ela, né? Me dá um abraço. Essa é a obrigação do Santo de tua vida. Eu vou terminar da vida do Pai. Deus te escreveu o nome de Deus, Senhor da vida. Eu que não trouxe aqui à toa, Pai. Tu deu um grande livramento a esse jovem, Pai. Ele está aqui no Rio de Janeiro. Assim como tu deu, Senhor, ó Pai amado, tua mim, Senhor, me tirando ali, Senhor, das garras de Satanás.
ali em Recife, Pai, um garoto desacreditado pela sociedade, um garoto, Senhor, desacreditado pela sua família, um garoto, Pai, desacreditado até através dos seus colegas, mas tu me trouxesse aqui, Pai, para me ver como uma grande obra. Senhor, peço a Ti essa unção que está sobre mim, Pai, que o Senhor transmite sobre a vida desse jovem, Pai querido. Ó Pai amado, entra com libertação, assim como Tu entrou na minha vida, Pai, assim, Senhor, ó, com um abrir e fechar de olhos, Senhor, Pai querido, espantando, Senhor, limpa ele de dentro para fora, eu quero essa vontade de Satanás sobre a vida dele, Pai querido, eu quero ser quando ele vier aqui de outra vez, Senhor, ele vai vir diferente, ele vai vir, Pai, que para falar do teu milagre, que Tu tem feito na vida do seu, ó Pai amado, ele te aceitou, Pai, não porque, Senhor, chamei ele com violência, mas tem Espírito, Senhor, que pareça no seu coração, ó Pai amado, e transformou a vontade dele. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa ele, Senhor, dá vitória a esse jovem, abre a mente e o coração cada dia mais, repreende esse vício, Pai, sobre a vida deles, está levando ele cada dia mais com um passo largo no pé, mas eu creio, Senhor, que Tu já deu vitória, em nome de Jesus. Quanto queira a vitória do pé? Aleluia, vamos sentar, irmão, em nome de Jesus, amém? Eu glorifico o nome do Senhor, amém, querido? Aleluia, hoje teve festa no céu, né? Fica firme, irmão. Vai vir luta, vai. Irmão, vai vir vitória? Com certeza. Vai vir aflição? Vai. Vai vir peleja. Vai vir tentação? É o que mais tem. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. Conhece isso aqui, ó. Você sabe ler? Medita nisso aqui de noite. Quer que você tiver, irmão, quando o inimigo tentar colocar algo na tua cabeça para te tirar da direção, leia a Bíblia que o diabo vai fugir de você. Ele não vence aqui não. Amém? Em nome de Jesus. E as palmas para o Senhor.